Bem-vindos a mais um podcast da Igreja Cristã de Famalicão. E hoje vamos falar sobre Jesus. Ele faz tudo novo. E temos o nosso Miguel, que nós não nos conhecemos, mas vamos partilhar um bocadinho da nossa história. O que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. E partilhar também o que ele fez connosco, partilhar também o que ele fez com a nossa vida. Então, começando por, se calhar, por te apresentares. Olá, boa tarde, eu sou o Miguel, sou natural de Viana do Castelo e é um prazer estar aqui partilhar o meu testemunho e encorajar-vos quem nos ouve lá de casa e como ele realmente faz tudo novo. Miguel, começando por antes de Cristo, quem era o Miguel? Medos, mágoas, onde te refugiavas, o que fazias, os teus gostos nessa altura? Só assim para ver depois se mudou alguma coisa. Quem era o Miguel? Uma boa pergunta. O Miguel era cresci numa família típica portuguesa, onde o lar não é um lar funcional e cresci ali no meio de discussões, no meio de conflitos. Talvez qualquer pessoa portuguesa se identifique com este crescimento, não é? Porque é um crescimento não normal, mas natural, aqui na região norte até do país. E sempre cresci com um vazio, não é? Porque quando crescemos sem Jesus, crescemos com um vazio no coração. E sempre tentamos colocar algo que nos tente preencher, não é? Mas só Jesus pode preencher. E desde a minha adolescência que eu comecei a preencher isso com cigarros, com álcool. Na minha fase adulta comecei a preencher com... Já não chegava. Sim, já não chegava. Comecei a preencher com, digamos, drogas leves, mas acabámos por perceber que não existe drogas leves, não é? É tudo droga, não é? E a droga pode ser leve, mas se o consumo for pesado, acaba por ser na mesma uma droga pesada, não é? Digamos assim. E no desenrolar das coisas eu comecei por consumir mais e aquilo já não chegava, e então eu tive que avançar para outro tipo de drogas, não é? E Jesus veio e faz tudo novo. Qual era a maior mágoa que tu tinhas nessa altura? O que é que tu tentavas cobrir nessa altura? A ausência dos teus pais, a ausência do amor deles contigo? Tentar ser um Miguel diferente para agradar aos pais? Tens irmãos? Sim. Tenho um irmão, fazemos muita diferença de idades. Então, o meu irmão saiu de casa... Ai, não quero chorar. E se chorar está tudo bem, choramos juntos. O meu irmão saiu de casa muito cedo, tinha 6 anos. 6 anos? Sim. Eu tinha 6 anos, quando eu tinha 6 anos. Então, na verdade, nunca houve essa ligação entre irmãos. E hoje isso reflete-se um pouco dentro da igreja, como é difícil para mim, por vezes, relacionar-me com os irmãos em Cristo, porque tive uma experiência menos boa, mas Deus faz tudo novo e está a restaurar isso, não é? E está a mudar o meu coração. Mas não fugindo à tua pergunta, que era a minha maior mágoa, era mesmo falta de amor. Eu não conhecia o amor, o que é que era o amor, e Cristo tem-me mostrado isso de várias formas, que Ele é um Pai que ouve, que cumpre também os desejos do nosso coração, quando são alinhados com a vontade do Senhor. Se quiseres partilhar, porque isto não foi nada combinado.
Já te sentiste verdadeiramente no fundo do poço, tipo, daqui não saio, não consigo? Sim, eu acho que todos nós, antes de Cristo, tivemos essa fase, não é? De estou no fundo do poço, ou diria a maior parte da gente, das pessoas tem essa fase, não é? Não posso dizer 100%, mas sim, eu tive essa fase, e essa fase era quando eu estava a entrar no mundo das drogas, onde já consumia cocaína, MD, com alguma regularidade, não é? Era Alguma regularidade? fim de semana sim, fim de Festas? semana sim, E fim de semana, e sim. fim de semana sim, e depois comecei a perceber que já não ia ser só o fim de semana, eu estava, porque é um vício, lá O corpo está, ressacava e queria mais. o corpo ressacava. E eu conheci Jesus e ainda houve uma altura em que eu consumi e já conhecia Jesus, não é? Mas Jesus capacitou-me a sair do fundo do poço. Como é que foi essa conversão? O que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Sim, quando eu... Alguém te apresentou Jesus? não, na verdade Jesus revelou-se para mim como revelou a Paulo, revelou-se a mim enfim, de uma forma muito simples, mas para mim foi o suficiente, não é? Para tocar no meu coração. Então eu, eu tenho o curso de cozinha, sou formado em técnicas de cozinha e pastelaria e sempre tive aquele sonho, aquele bichinho de ter uma relote, uma food truck. E antes de Cristo eu sempre tentei comprar a relote e sempre que eu conseguia entrar em contacto com alguém que vendia uma relote, a relote já tinha sido vendida ou já não estava disponível, ou, enfim, sempre havia algum entrave que me impedia de comprar ou de ver. E eu cresci na tradição católica romana e era aquela fé, que muitas vezes é fé, sabe-se lá em quê, não é? Nós estivemos há um bocado a falar que é o português é o que mais acredita em tudo. É o que mais acredita em Deus, é o que mais acredita em bruxaria, é o que mais acredita em mal-olhados, é o que mais acredita em tudo. Eu vim exatamente da mesma fé. Mas mesmo crescendo desse meio, Jesus já era comigo, eu é que não o conhecia, não é? E se calhar também o querer ainda demora um bocadinho. E eu sentei-me na minha cama, à noite, antes de dormir, e disse, eu não conhecia Deus, disse, Deus, se é da tua vontade, eu quero uma relote. E passando uma semana, surgiu a oportunidade de eu comprar uma relote, de eu ir ver uma relote, eu enviei uma mensagem, era meia-noite, eu nessa altura trabalhava por turnos, saía à meia-noite, mandei mensagem, a pessoa respondeu-me e ficou assim marcado. Ia ver a relote dentro de dias, não sei precisar os dias, e quando me deitei na cama eu tive uma visão, e essa visão era que o senhor que me ia vender a relote ia ter um carro igual ao meu. Eu vi isso, não é, na visão, um senhor a chegar num carro igual ao meu. Então nós combinámos o local, nesse dia eu fui lá ver, eu cheguei primeiro, entrei em contacto e o senhor ficou de ir lá ter comigo. E quando o senhor vem de lá ter comigo, aparece num carro exatamente igual ao meu. Não sei, é aquela sensação que não dá para explicar, só quem chega a Cristo é que Jesus chegou mesmo lá ao meu coração, é mesmo. Não dá para explicar. E era uma alegria porque sabia que havia alguém, na verdade, que nos ouvia, não é? Porque eu sei o que orei, sei o que vi. Então o nosso testemunho é único, ninguém nos pode roubar. Muitos podem não acreditar, mas é real e eu só estou a testemunhar aquilo que aconteceu comigo. E era uma alegria no espírito mesmo. Era uma alegria, não uma alegria do mundo, era totalmente diferente. E a partir daí eu queria saber mais o que é isto, não é? Existe alguém que nos ouve? Então eu pesquisei mais, enfim, hoje temos
as redes sociais, temos internet, que também é uma mais-valia, se forem bem usadas. E comecei a pesquisar, e era Jesus, Jesus, Jesus. Eu não tinha uma Bíblia, na casa dos meus pais nunca houve uma Bíblia, mas na casa dos meus avós havia uma Bíblia, então eu pedi a Bíblia ao meu avô, a minha avó já faleceu. Essa Bíblia abrias, tinha bichinhos ainda a andar, mas não interessa, dá para ler, então li comecei por Provérbios. Antigo Testamento. Provérbios foi assim um livro que me marcou muito mesmo, não é? Sabedoria, e eu vi que não tinha sabedoria nenhuma. Se tivesse conhecido Provérbios antes, se calhar a minha vida tinha sido mais fácil e não tinha feito tanta asneira. E o Provérbios passei para os Evangelhos e li as cartas de Paulo, o Novo Testamento, e li muito rápido o Novo Testamento e Mas já Jesus... estavas em alguma congregação ou estavas tipo, vou sozinho, mas vou? Exato, eu comecei não sozinho, comecei com Jesus, mas isso não é, mas não estava a congregar. E quando chega às cartas de Paulo, eu percebo que as cartas de Paulo é dirigida às igrejas e o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração que eu precisava de me juntar a uma comunidade de fé. Então pesquisei as comunidades de fé que haviam em Viana. A que mais me agradou, e tudo bem, foi a comunidade de fé que ainda está hoje, que é a Casa de Viana do Castelo. E quando cheguei, lá fui bem recebido, senti-me em casa mesmo, não é? O amor que abraçava, era um amor que abraçava. E daí, a partir daí, fui continuando a minha caminhada e continuo lá ainda a congregar. O que é que sentes assim dentro de ti, lembrando-te do Miguel que já, já não está, mas dentro de ti o que é que tu sentes assim de diferença, seja de personalidade, ou o que é que realmente entendes, tu sentes que mudou completamente? E o que foi mais difícil também, já que a gente partilha bom, partilha o mal também. Eu sempre fui muito orgulhoso. O orgulho para mim, e sabemos que Deus só põe aos orgulhosos, não é? Então, e é algo que Deus ainda está a transformar. É, Ou seja, o orgulho ainda é algo complicado sim, para o ti. orgulho é algo que ainda tem que ser eliminado mesmo, não é? É. E algo que Jesus tem transformado é o meu coração, não é? E Amém. muitas vezes achamos que Deus vai transformar a nossa vida, mas Completamente, e que vai ser tudo perfeito, não é? não. Primeiro Deus transforma o nosso coração e assim o nosso coração transformado é que nos dá uma vida melhor, não é? Não o que o mundo diz que é bom, mas o que Jesus diz que é bom, não é? E é um dos versículos que me identifico muito desde o início da minha caminhada, que é: quem quiser seguir-me, nega a si mesmo e carrega a sua cruz. E é mesmo, o Evangelho é carregar a cruz, é morrer para nós todos os dias. É. Então, Mas não quem como um nos... peso, como sendo algo bom. Sim, Porque a partir do momento em que a gente conhece Cristo e vê a transformação dele em nós e como tudo é feito novo, tudo muda. A nossa identidade muda, a nossa forma de olhar para as outras pessoas mudam. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Então estávamos há pouco tempo a falar que é normal não estar tudo bem, mas nós estamos em paz. Porque é paz que excede todo entendimento que só Ele nos dá também. bem, E outra coisa complicada, pelo menos foi para mim, também não sou convertida há muito tempo e para mim foi complicado. Perdão. Como é que lidavas com o perdão e como é que lidas agora? eu hoje perdoo porque Perdoado. também, não é? Agora o teu perdão é o reflexo do que te foi É dado. verdade. Se é fácil, não é. Perdoar não é fácil, mas nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções, não é? Carnais, não é? Porque quem é que tem vontade de perdoar alguém que nos fere? Não. Então, Quem é que tem vontade de dar a outra face àquilo que já nos feriu uma? mas lá no finalzinho da oração de Jesus, no Pai Nosso, diz, não é? Se não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados. Então, é quase
para benefício próprio, mas sim, é difícil perdoar, não vou dizer que é fácil e romantizar as coisas, e Jesus vai trabalhando em nós e olhando para a cruz, estamos a chegar à Páscoa, não é? Jesus já nos perdoou, não é? Já fez tudo. Realmente nós, ambos, de testemunho e de história que temos, que é mais ou menos parecido. Se calhar é um bocadinho pior que tu, que eu tenho uma personalidade de misericórdia. Mas nós fomos realmente do caos em direção à cruz. E tudo se fez novo. Amém. Eu não sei muito mais o que é que a gente pode falar. Sinceramente, foi exatamente o teu testemunho. O meu é relativamente parecido. É de uma menina muito insegura, com pais que se divorciaram quando era pequenina. Isso trouxe mágoa ao meu coração e muita raiva. Pensa numa menina com raiva! Era muito irritada, chateava-me com tudo e era má para as pessoas, porque isso era o reflexo do que eu vivia. Então, se o meu pai me tinha deixado, e aí está um ponto de perdão que é complicado para mim, mas se o meu pai me tinha deixado, eu tinha uma ferida. Então, antes das outras pessoas o poderem fazer de novo, eu já o fazia. Ou seja, bullying, ser desagradável, sabes? Desagradável com palavras. O sorriso não era natural, era tudo muito forçado e cínico ao mesmo tempo. E realmente, tal como em ti, em mim Cristo também fez tudo novo. Por exemplo, o procurar a aprovação dos outros. Eu colocava muitas máscaras à frente, mas era para ter o amor dos meus pais nessa altura também, tal como tu também eram, assim... Agora, como é que tu lidas com os teus pais agora? Por exemplo, a tua mãe, eu não sei como é que é, mas, por exemplo, a minha mãe, de vez em quando lá se enerva, mas naquela altura, por exemplo, ela levantava-me a voz e eu era o reflexo dela. Eu não sou mais o reflexo dela, agora eu sou o reflexo de Cristo, manso e humilde. Então, como é que tu lidas com os teus pais agora, por exemplo? Ainda é difícil. É difícil. E não vou romantizar as coisas, que é fácil, não é fácil. Tem situações em que eu consigo ser como Jesus e outras situações que eu sou completamente carnal ainda. Mas há perdão, é isso que é o Evangelho, não é? Há perdão, não é? Quando nos arrependemos de verdade, arrependimento, há perdão. E muitas vezes eu tenho que me arrepender e pedir perdão da forma que ainda falo, não é? Porque lá está, existem áreas na nossa vida que Jesus chega lá e transforma de uma forma radical. Outras não, que é um trabalhar, é um processo, e também existe um caminho. E uma cooperação do nosso lado, não é? Não endurecer o nosso coração quando Jesus quer trabalhar essa área da nossa vida, não é? Porque é um caminho. Nós, quando Cristo resgata a nossa vida, é complicado. Só que o caminho de santidade, que é algo que nós falamos muito, é algo que a gente faz por amor e não por obrigação. Tipo, nós olhamos para Jesus e queremos nos parecer com Ele e caminhar junto com Ele, e Ele é tipo o nosso maior amor, a nossa maior paixão. E realmente a partir daí deixamos de querer viver para nós e passamos a querer viver para os outros, a querer amar os outros também, porque nós, lá está, somos o reflexo dele. E uma coisa que eu queria falar também já para casa é, na Bíblia, há alguém que diz que a Bíblia é melhor que uma história da Marvel, e realmente é fantástico. Na Bíblia tem várias histórias que a gente pode ler, estudar e até aprender com eles. Desde Maria Madalena, desde Paulo. Paulo era aquele que pensava que estava a fazer tudo bem e, na verdade, matava os cristãos por amor a Deus. Então, a mulher samaritana que procurava amor no sítio errado. Pedro, fantástico. O intenso, que não se controlava e que negou a sua fé. Já me imaginei fazer isso. Um bocado estava a falar sobre isso, que era... Quando Cristo me tocou o coração a primeira vez, já vai há muitos anos atrás, pai, 13 anos atrás, assim, qualquer coisa. Só que eu cheguei aqui, na verdade, eu não queria. O meu coração estava endurecido.
Eu olhava para eles, ei, cambada de tolinhos malucos, e não me identificava nada, mas também não queria. Porquê? Porque eu queria os prazeres momentâneos do mundo. Eu queria estar lá fora com eles, eu queria, tipo, ser aprovada, ser uma mulher que agora se vê imenso, que tentam agradar tudo e todos, que precisam de palavras de aprovação para todo lado. Eu queria ser isso também. Mas quando voltei, e isso é parte fantástica, é que, tipo, quando voltei para Jesus, sabes o que é que aconteceu? Ele estava de braços abertos à minha espera, como Ele faz com todos nós. Mesmo que às vezes nós já tenhamos conhecido Jesus e a gente tipo dê assim pezinho fora, Ele continua de braços abertos para nós, porque caminhar com Ele é o melhor que podemos ter. E pronto, eu acho que é isso. E agora, alguém que não está à espera, mas nós temos algumas pessoas maduras aqui pertinho. E como nós somos dois jovens que não têm muito tempo de caminhada, nem muita experiência, o nosso querido Eduardo vai partilhar connosco uma mensagem para que vocês em casa possam ouvir também e algo que possa edificar realmente a vossa vida, a nossa também, do conselho aqui para os jovens. Não, o que eu posso ver aqui é, Miguel, a tua história, tu és um jovem bonito, Obrigado. tu és um jovem bonito. E eu estava aqui a ouvir os teus testemunhos e assim, eu tenho 2 filhos, tenho um de 31 e um de 19. E eu fico a imaginar, olhar a tua história e olho para a história dos meus filhos e é quase como se fosse o rico e o pobre, sabe? E impactou muito, a tua história impactou muito. E eu acho que ela vai ser muito, muito importante na vida de muitos jovens, porque há muitas pessoas que se identificam contigo. E Deus tem um propósito muito grande para ti, porque tirar do meio da lama onde tu vivias, do nada, sabe? É um privilégio muito grande. E eu acho que isso, que Deus tem um amor muito forte por ti, pá, e deves continuar firme no caminho, porque acho que grandes coisas Ele vai fazer contigo. Amém. Eu queria deixar só um versículo que é em Mateus, eu até vi aqui, Mateus acho que é 11:28, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei mais de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso. Amém. Obrigada, Que seja que isso possa servir para todos aqueles que nos ouvirem, que estão na mesma situação, que possam vir aos pés de Cristo, porque o fardo de Cristo é leve. Obrigada, Dom. Miguel, um último desafio, se estiveres confortável. Se agora pudesses falar para o Miguel, se pudesses escrever-lhe uma carta, lá está, por amor àqueles que nos ouvem também, que ainda não tiveram encontro com Cristo, ou até aqueles que já conheceram Cristo, mas ainda não se encontraram verdadeiramente com Ele, e o seu coração ainda não está completamente voltado a Ele, a obedecer e a submeter-se ao amor dEle, porque o amor agora habita em nós. Cristo, Ele habita em nós. Essas pessoas que ainda estão nessa fase, tipo, da tua boca, faz tipo um texto para o Miguel antigo, o que é que lhe dirias? Esse que está perdido, esse que nem imagina que a salvação existe, esse que não imagina que existe um amor tão bom e piedoso como o de Jesus na nossa vida, esse que não imagina que as feridas são curadas, que pode haver um novo nascimento e que pode realmente haver esperança. O que é que lhe dirias? Quando tu fazias essa pergunta, um versículo que veio ao meu coração é: Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, existem vários caminhos, mas se não caminharmos nesse caminho de Jesus, todos eles vão nos levar à morte. Então, para todos aqueles que nos ouvem em casa, só há um caminho que nos leva à vida, que é Jesus. Então, todos os outros caminhos são ilusões, como Salomão escreve em Eclesiastes: tudo é vapor, tudo é fumaça debaixo do sol. Então, só Jesus é que nos dá a vida. Então, tudo o resto é vaidade. Ok, então Jesus é aquele que cura, restaura, que nos reconstrói e que nos volta a dar uma nova identidade e uma nova vida e faz
tudo novo. Então, se Jesus resgatou os nossos corações, que estavam assim completamente perdidos, então qualquer coração pode ser restaurado, curado e purificado. E é isso. Alguém tem alguma pergunta aí fora? E pronto, e assim terminamos. Tchau!